Alô, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula aqui do sexto ano, né? E vamos dar continuidade ao que a gente estava falando aí sobre mudanças climáticas, né? Nós falamos sobre chuva ácida, agora nós vamos conhecer especificamente o que é chuva ácida, nós vamos falar também sobre aquecimento global e efeito estufa, né? Entre outros, ok? Então vamos lá, bora partir para a ação. Tá aí o nosso slide, né? Deixa eu desligar bem aqui minha iluminação. Pronto. E vamos aqui ampliar a tela para você ver melhor, né? Ok, agora você está vendo aí em tela cheia, né? Ok. Chuva ácida, né? É um fenômeno que, felizmente, nós aqui na nossa região não conhecemos, né? Nem no Nordeste nós conhecemos. No Brasil, ela só ocorre praticamente em São Paulo, né? São Paulo ela já ocorreu e ocorre. Aqui na nossa região, graças a Deus, não tem. Vamos lá. O gás carbônico se encontra na atmosfera, né? Torna as chuvas ligeiramente o que? Ácidas, né? A queima de combustíveis fósseis, o que é o combustível fóssil, gente? A gasolina, o diesel, querosene, né? O de avião, etc. A queima de combustíveis fósseis emite gases como o dióxido de enxofre, né? O óxido de nitrogênio, que são gases tóxicos, né? Causando a poluição do ar e desencadeando o que? Reações químicas, né? Que esses gases eles vão se encontrar na atmosfera e são gases diferentes e quando se encontram vai haver uma reação química, né? Do encontro de um com o outro. Com a água da chuva, então, você imagina, né? Nós temos lá na atmosfera, nós temos a água, né? Aqui uma gota, né? E aí vem o gás aqui, né? E vem outro gás aqui. Quando encontra com essa o que? Essa água vai se transformar, né? Essa água vai se transformar, ok? E o que vai? Essa água vai ser própria para o banho, para beber? Não, gente. Ela vai muitas vezes se tornar ácida, né? Tóxica. Então vamos ver como é que ocorre aqui. Nem sempre a chuva ácida cai no mesmo lugar em que os poluentes foram liberados pela atmosfera. Lógico que não. Por quê? Porque nós sabemos que na atmosfera tem um grande movimento de ventos, né? E o vento muitas vezes empurra, por exemplo, um poluidor que é emitido em São Paulo para uma região, por exemplo, do Paraná. Pode ocorrer, né? Um, um poluente sair de São Paulo e for parar no território do Paraná ou do Rio de Janeiro, né? É o que ele está falando. Nem sempre esse poluente vai ficar no lugar onde ele foi produzido, né? Já que os ventos podem transportar os gases por mais de o quê? 2.000 quilômetros, né? 2.000 quilômetros. Para você ter ideia, 2.000 quilômetros é a distância daqui de Imperatriz do Maranhão para Goiânia, indo e voltando, né? Então você vê que é uma distância muito grande os ventos podem levar aos poluentes, né? Isso explica porque em algumas áreas do planeta onde não há grandes emissões de gás poluente, ocorre também o quê? Chuva ácida, né? Além de prejudicar o solo e a produção agrícola, a chuva ácida acelera a corrosão, desgaste de monumentos e edifícios. Então você imagina, você tem uma plantação de uva, por exemplo, né? Que é uma plantação bem frágil, né? Aí cai uma chuva ácida nas folhas, né? É uma chuva ácida que corrói até pintura de carro. Agora você imagina uma folha de uma planta, né? Que é super delicada. Então, onde cai essa chuva ácida, a planta vai morrer e as frutas vão ser prejudicadas, né? Na qualidade, pelo menos.
prejudica o solo, né? Porque essa água contaminada vai tirar a fertilidade do solo, vai contaminar os lençóis freáticos, né? E no caso, como eu disse aqui, a produção agrícola, né? A chuva ácida acelera a corrosão, né? De monumentos, olha que o monumento todo desgastado, né? Principalmente quando é de ferro, de aço, e edifícios, né? Ou seja, é uma fachada de um prédio que está bem pintadinha, se ela pegar uma chuva ácida, né? Vai ficar bem diferente. Aqui, ó, monumento corroído pela chuva ácida em Walkerfield, no Reino Unido. Aquecimento global e efeito estufa, né? Nas últimas décadas, pesquisadores vêm apresentando dados que o que comprovam, né? E eles não acham, gente. Isso é uma certeza, está acontecendo. Tem gente aí que nega, que é negacionista, mas não tem o que negar, é comprovado. É mais de 40 anos de estudo, gente. O aumento da temperatura média do planeta da Terra. Então, a temperatura média da Terra está o quê? Se elevando. Isso é bom? Não, não é bom, porque em determinados locais, se a temperatura elevar, vários micro-organismos e organismos que dependem desse micro-organismo vão morrer, provocando uma cadeia de extinção, né? Por exemplo, um mar frio, né? Onde tem um determinado plâncton que ele sobrevive no mar frio. Se a temperatura eleva, esse plâncton vai morrer, o peixe que comia o plâncton vai morrer também, o animal marinho que comia o peixe vai morrer, e assim sucessivamente, né? Caracterizando, então, essa elevação da temperatura caracteriza o quê? O aquecimento global, né? O planeta está aquecendo. Uma pequena parcela dos pesquisadores consideram que o aquecimento global é um fenômeno que natural. Eu não acredito, da mesma forma que garrafas flutuando no mar não é um fenômeno natural. E em qualquer parte do planeta que você for, você vai encontrar garrafas flutuando. E é um fenômeno global. E foi o homem que provocou. Causado somente pela dinâmica natural do clima da Terra. A maioria dos pesquisadores, no entanto, afirmam que essa elevação da temperatura média do planeta é agravada pelo aumento de quê? Emissão de gases de efeito estufa, né? Então, emitimos por muito tempo esses gases, né? E esses gases têm provocado esse chamado efeito estufa, que daqui a pouco nós vamos explicar, né? O efeito estufa, agora bora conhecer o que é o efeito estufa, né? É um fenômeno natural que garante o quê? A vida na Terra, né? Os gases presentes na atmosfera e o vapor da água formam um tipo de escudo, né? Que não permite, né, que a maioria dos raios solares, principalmente nocivos, invadam o planeta, né? Mantendo o planeta o quê? Aquecido como se fosse uma estufa, né? Com uma temperatura média de 15 graus. Então, a temperatura média do planeta inteiro é 15 graus, né? Lógico, tem lugar que chega a 50. E tem lugar que vai 50 negativo, né? Abaixo de zero. Se o efeito estufa não existisse, essa temperatura giraria em torno de menos 18 graus centígrados, né? Ou seja, ultracongelante. O problema, no entanto, é a intensificação desse efeito, né? Esse efeito que é positivo sempre ajudou o homem, devido à poluição, né, da atmosfera, tem intensificado e tem se tornado nocivo, chamado o efeito estufa adicional, né? Então, esse adicional fica por conta do homem, né? Já existia um efeito estufa, mas o efeito estufa positivo, né? O que tem relação, com o quê? O aquecimento global.
O efeito estufa, gente, sempre ocorreu no nosso planeta, né? Deixa eu apagar aqui que eu tentei fazer uma coisa, mas não saiu igual eu queria. Então, o efeito estufa sempre ocorreu no nosso planeta, né? É um processo natural. Mas com a poluição, com a ação do homem, esse efeito estufa tem se agravado, né? E tem elevado a temperatura mais do que o necessário e o suportável, né? De acordo com a maior parte dos pesquisadores, né? Aí aqui nós temos a representação. Você vê aqui, né? A radiação solar, né? Ela vem, né? Parte dela volta, né, para o espaço, né? Ao atingir a atmosfera. E outra parte, o que que acontece? Entra, né? Entra no planeta, né? É absorvido pelo solo, é absorvido e uma outra parte vem e volta para o espaço, né? Mas com esse chamado efeito estufa, e parte dele vem e fica preso aqui, ó, né? Fica preso aqui e vai produzir calor, né? Mas o grande problema é que existe uma medida natural de retenção de calor. E devido à emissão de gases, essa medida ficou bem maior, né? Então, uma estufa que era fininha, ela está ficando grossa. E não está permitindo, né, que boa parte desse calor volte para o espaço, né? E está ficando o quê? Retido no interior do planeta. Basicamente é isso. Ok? Agora vamos aqui, quero mostrar para vocês uma animaçãozinha que eu encontrei aqui, muito legal, que ela mostra, né, como é que é esse efeito estufa. Vamos dar uma olhada aí. Olha aí, o Sol vem, né, bate na Terra e volta, né? Mas o negócio é que quanto mais gases, mais aquece. Isso é o que está acontecendo no nosso planeta, ok? Então, deixa eu sair aqui, né, antes que o YouTube me pegue. Agora vamos aí conhecer sobre ilha de calor, né? As ilhas de calor, né? Vamos conhecer o que é. O fenômeno das ilhas de calor ocorre principalmente aonde? Nas grandes cidades, né? E se caracteriza por diferenças de temperatura entre o centro e as áreas mais o que? Afastadas. Isso aqui a gente vê muito bem. Se você for no centro de Imperatriz, por exemplo, ali na Avenida Dorival, Getúlio Vargas, na Ceará, ali no centro, você pode ir lá 8 horas da noite e você vê que existe uma temperatura. Agora, se você pegar um carro, uma moto, um ônibus, ou uma bicicleta, e você for, por exemplo, aqui para o Parque Alvorada, para a Cafeteira, você vai ver que tem uma temperatura o quê? Mais baixa, né? Por quê? Por causa dessa questão da ilha do calor. Mas vamos explicar como é que funciona. Geralmente, a área central das cidades apresenta maior concentração, ó, de construção, né? Ou seja, mais concreto, mais asfalto, né? O que acumula mais calor, né? Especialmente grandes edifícios. Esse hipermeabiliza o solo, ou seja, não permite que a água, né, penetre no solo, não é isso? Opa, deixa eu apagar isso aqui. Ok. Uso intensivo de meios de transporte, ou seja, nos centros das cidades tem mais automóveis, tem mais moto, tem mais caminhão, né? E poucas o quê? Áreas verdes, principalmente na nossa cidade aqui em Imperatriz, né? Que nós temos pouquíssimas árvores e as árvores que tem sempre aparece um gaiato para terminar de matar, né? Fatores que colaboram para que as temperaturas sejam o quê? Mais elevadas, né? Aí você vem, por exemplo, aqui na região onde eu moro, né? Próximo à Vila Nova, próximo ao aeroporto, você vê que a temperatura é mais amena. Por quê? Porque tem as árvores aqui da reserva da Infraero, né? Os próprios quintais, todos têm árvore, então realmente a temperatura é mais amena.
Aí a gente vê aqui, né, ó, aqui onde está a construção, você vê que a temperatura é o quê? Mais alta, né? E onde aqui, você vê aqui, ó, a temperatura é menor, ok? Aqui a extensão rural, bairro periférico começa a elevar, né? Aqui no centro comercial altíssimo, aqui nos parques vai diminuindo, no rio, né? Diminui bastante por causa da vaporização, né? Da água e na área agrícola também. Uma cidade pode apresentar o quê? Várias ilhas de calor, né? Quanto maior a cidade, maior a variedade, né? Espalhadas por sua extensão. Isso acontece porque o espaço urbano não é o quê? Homogêneo. O que ele quer dizer com homogêneo, gente? Ele não é igual, né? Quando a gente diz homogêneo, é porque é duas coisas que são iguais, são iguais, então é homogêneo. E o espaço urbano não é homogêneo, ele é heterogêneo, ele é bem diferente, né? Em algumas áreas, há maior concentração de construção que outras. A distribuição das áreas verdes é bastante o quê? Irregular, né? Ou seja, não existe um planejamento de áreas verdes na maioria das cidades, né? Há diferenças de o quê? Altitude, né? E você sabe que quando a altitude muda, a temperatura também muda, né? Em um mesmo horário, as variações de temperatura entre uma área e outra de uma cidade pode ultrapassar o quê? 10 graus centígrados, né? Aqui não é o caso de Imperatriz, a gente tem a variação aí, eu acho que a variação aí são de máximo 3, 4 graus aí das regiões mais frias para as mais quentes. Uma das formas mais eficazes de evitar a formação de ilhas de calor é o quê? Criar e preservar o quê? Áreas verdes nas cidades, né? Quanto mais concentrações de árvores, menores temperaturas, pois a vegetação favorece a manutenção do quê? Da umidade, né? Por que a manutenção da umidade? Porque as plantas, gente, elas estão o tempo todo exalando umidade na atmosfera e a umidade ela consegue, né, diminuir a temperatura, amenizando a temperatura. Outra possibilidade é controlar a emissão de quê? Gases poluentes por veículos. Então, quando existe a presença de muitos veículos, a tendência também é o calor aumentar, porque é muito gás, né? E evitar a impermeabilização do solo. Em muitas cidades são implantados o quê? Telhados verdes, né? Ou seja, hortas, jardins instalados no telhado das casas e edifícios, né? Olha, tinha até uma foto aqui, mas eu cortei. Mas tem no livro de vocês. Ok, gente? Então, queria agradecer vocês aí. A atividade está na plataforma, ok? Aguardo todos lá. Até a próxima. Grande abraço.